Você foi contratado para uma função, mas na prática faz outra? Ou pior, você continua fazendo a sua função e ainda ganhou mais duas, três, quatro tarefas que antes eram de outra pessoa? Aqui começa uma confusão muito comum no direito do trabalho. Muita gente chama tudo isso de desvio de função, mas nem sempre é desvio. Às vezes é acúmulo de função. E essa diferença muda muita coisa. Muda a análise do caso, muda a prova, muda até o tipo de pedido que pode ser discutido na justiça. Porque uma coisa é a empresa tirar de você uma função e colocar você para fazer outra. Outra coisa é manter você na sua função e jogar outras funções em cima das suas costas. Hoje eu vou explicar, com o direito explicado para quem não é advogado, a diferença entre acúmulo de função e desvio de função. E também vou mostrar o que observar antes de sair repetindo frases prontas por aí, porque nesse assunto um detalhe muda tudo. Antes de falar em desvio ou acúmulo, eu preciso te mostrar uma coisa simples. Função não é só um nome bonito que aparece no crachá. Função é aquilo que você realmente faz no dia a dia. Por exemplo, a pessoa pode estar registrada como auxiliar administrativo, mas na prática ela atende cliente, organiza documentos, lança dados no sistema, emite relatórios e ajuda no financeiro. Isso sozinho não significa automaticamente que existe irregularidade. A empresa pode organizar o trabalho, ela pode distribuir tarefas, ela pode orientar a forma como o serviço será feito. Isso faz parte do poder de direção do empregador. Poder de direção, em linguagem simples, é o poder que a empresa tem de organizar o serviço. Mas esse poder tem limite. E o limite aparece quando a empresa muda a essência do que foi contratado, quando aumenta a responsabilidade, quando exige atividade incompatível, ou quando transfere para o empregado uma carga que não combina com o cargo e com o salário. O problema não é pedir colaboração, o problema é transformar colaboração em exploração permanente. Agora vamos para o desvio de função. E aqui já começa a primeira virada. Desvio de função não é simplesmente fazer uma tarefa diferente. Desvio de função acontece quando o trabalhador é contratado para uma função, mas passa a exercer outra função de forma habitual. E habitual aqui significa com frequência, como parte da rotina e não apenas uma situação isolada. Vamos a um exemplo. Imagine uma loja. A pessoa foi contratada como estoquista. O trabalho dela era receber mercadoria, organizar o estoque, conferir entrada e saída de produtos. Só que, com o tempo, ela passa a atuar como vendedora. Atende cliente, negocia preço, fecha a venda, corre atrás de meta. No papel, continua estoquista, mas na vida real virou vendedora. Aqui está a pergunta central: qual função essa pessoa realmente passou a exercer? Porque não é só o nome no registro que importa. O contrato importa, o crachá importa, a carteira de trabalho importa, mas a realidade do trabalho também importa. E no direito do trabalho, a realidade costuma falar mais alto. Agora, cuidado, tá? Porque acúmulo de função é outra história. No acúmulo, a pessoa continua fazendo aquilo para a qual foi contratada, mas passa a fazer também atividades de outra função. Isso acontece de forma habitual, relevante e além do que seria razoável. É o famoso: já que você está aí, faz isso também. Só que isso também vai crescendo. Vamos para um exemplo bem brasileiro. A recepcionista continua atendendo o telefone, recebendo pessoas e organizando agenda, mas agora também faz cobrança, controla estoque, emite nota, cuida da rede social, resolve problema de RH e ainda fecha o caixa no fim do dia. Percebe a diferença? No desvio, a pessoa sai da função original e passa a exercer outra. No acúmulo, ela permanece na função original e soma outras atividades. Para e pensa comigo: se a empresa demite um empregado e joga as tarefas dele em cima de outros sem ajustar salário, sem reorganizar contrato e sem reconhecer a nova carga, quem está pagando a conta dessa
economia? Essa pergunta incomoda, mas precisa ser feita. Agora vem a parte que muita gente não gosta de ouvir. Nem toda tarefa extra gera direito automático. Não basta dizer, eu fazia de tudo um pouco. A análise precisa ser mais séria. É preciso observar se aquelas tarefas eram compatíveis com a função, se eram ocasionais ou permanentes, se aumentavam a responsabilidade, se exigiam qualificação diferente, se pertencia claramente a outro cargo e se houve prejuízo contratual. O trabalhador pode colaborar com atividades próximas da sua função sem que isso automaticamente vire acúmulo ou desvio, mas quando a colaboração vira regra, quando o improviso vira rotina, quando a empresa passa a economizar mão de obra às custas de um empregado só, aí a conversa muda. O detalhe aqui está na habitualidade. Habitualidade é repetição constante, é aquilo que acontece com frequência, não é um favor isolado numa semana complicada. E se você suspeita que está vivendo uma dessas situações? Primeiro ponto, não comece pela briga, comece pela prova. O caminho mais prudente é este. Primeiro, anote quais atividades você realmente faz no dia a dia. Segundo, separe o que parece ser da sua função e o que parece ser tarefa de outro cargo. Terceiro, guarde documentos, mensagens, escalas, e-mails, ordens de serviços, metas, registros internos, descrição de cargo quando existir. E quarto, observe se isso aconteceu uma vez ou se virou rotina. Quinto, antes de tomar uma decisão grave, procure orientação profissional ou sindical, especialmente se houver risco de punição, demissão ou uma ação judicial. Um recado: este conteúdo é educativo e não substitui orientação individual. Cada caso depende de prova, depende de contrato, depende de função registrada, depende de prática da empresa, depende de norma coletiva e depende da realidade do trabalho. Então guarde isso. Desvio de função é quando você é levado na prática para outra função. Acúmulo de função é quando você continua na sua função e ainda passa a carregar outras junto. A diferença parece pequena, mas muda a análise, muda a prova, muda a conversa. O nome do cargo importa, mas a realidade do trabalho importa muito mais. Você já viu alguém ser contratado para uma coisa e depois virar faz tudo dentro da empresa? Comente aqui embaixo, porque esse tipo de relato ajuda muita gente a perceber que o problema não é individual, muitas vezes é estrutural. E compartilhe esse vídeo com alguém que vive dizendo: eu faço de tudo um pouco no trabalho. Talvez essa pessoa precise entender melhor o que está acontecendo. Até o nosso próximo encontro.